Inflação, câmbio, juros, crescimento, tarifação de produtos brasileiros negociados lá no exterior. A economia está fervendo. E a gente trouxe para conversar com a gente, explicar um pouco esse cenário, o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio do Platô BR, doutor Armínio. Eu queria começar a abrir a nossa conversa com um tema que hoje faz parte da mesa, do bolso, da vida do brasileiro, que é a inflação dos alimentos. As pesquisas de opiniões de rodada de eleição, prévia para a eleição de 2026, demonstram muito uma preocupação, uma insatisfação, uma irritação do brasileiro com essa questão da alta do preço no supermercado. E esse é um problema de difícil condução. É possível reverter essa alta no curto prazo? Como se houver essa conjuntura? Tá, olha, Sheila, é um prazer estar aqui com vocês, com você. Esse é um tema muito quente, né? De fato, ele é muito impactante porque, para a maioria da população que tem renda, infelizmente, baixa, a alimentação tem um peso muito grande. No IPCA, ela tem mais ou menos 1%, mas na cesta de consumo das pessoas mais pobres é mais. Não é um assunto fácil, tem várias origens, né? Esse aumento, preço internacional das commodities, as mais variadas, né? Sei lá, o que aconteceu com o preço do café, por exemplo, é muito impressionante. O câmbio também afeta, e às vezes são questões climáticas, e a resposta não é trivial, tá? Assim, é muito importante o mercado funcionar, senão se transforma um problema tipicamente temporário num problema mais permanente, né, com controles e mesmo com subsídios. No cômputo geral, a inflação tem sido um problema não só aqui, tá? No mundo inteiro. No limite, é melhor uma solução tipo Bolsa Família do que propriamente alguma heterodoxia que, em última instância, sai pela culatra. Tá? Então, Esse programa que o governo anunciou, o senhor acha ele está nessa heterodoxia ou ele é uma coisa factível? Porque aí a gente tem medidas de redução de imposto de importação, demanda para estados reduzir ICMS, e tem ainda medidas concorrenciais, que é a construção de um mecanismo, de um app ou algum mecanismo que seja, que permita comparação de preços ou indicação por geolocalização dos melhores locais. E tem também a questão das barreiras tarifárias estaduais, né, das inspeções sanitárias, para permitir aumentar a concorrência, permitir que os produtos sejam comercializados nacionalmente. Você acha que esse primeiro bloco de medidas anunciados pelo governo, ele é factível? De fato, consegue fazer a inflação ceder no curto prazo? Então, alguma coisa assim. Eu nem gosto de usar muito a palavra inflação, porque inflação denota uma coisa mais geral, né? Os próprios bancos centrais, o nosso inclusive, tratam essas alterações em preços, né, de alimentos, de commodities em geral, frequentemente como um choque temporário. Então, o próprio Banco Central não vai incluir esse aumento de maneira plena na ideia básica de que isso não é para sempre, né? E na ideia mais básica ainda, que a inflação é uma coisa mais geral. Então, do ponto de vista social, eu acho que é disso que a gente está falando, eu acho que algumas dessas medidas podem trazer algum alívio. Essa discussão ela vai além do que está acontecendo agora. Toda discussão passa por cesta básica, a própria criação de um imposto novo, né? O imposto que foi aprovado, mas está ainda em fase de implantação também, teve muito lobby para isentar alguns alimentos. Eu acho que, no geral, a melhor solução não é a intervenção direta, é uma intervenção
que é da família do Bolsa Família. Tá? Essa seria o ideal, se for para fazer alguma coisa, e eu entendo que é um momento de enorme dor para as famílias mais pobres. Mas seria o quê? Um auxílio? Cesta básica? Algum auxílio, por exemplo, algum rebate, né? A discussão do rebate apareceu também. Acho que é de melhor qualidade econômica e permite com que o próprio mercado, com o tempo, funcione. E aí é importante lembrar que o mercado tem duas dimensões que às vezes ficam esquecidas. Uma delas fica esquecida. Aqui é sempre lembrado, é assim, bom, tudo bem, se controlar preço não vai ter oferta. Isso é fundamental. Tem uma segunda, que as pessoas têm no mercado uma forma de, no fundo, indicar quais são as suas preferências. Isso é importante numa economia livre, sabe? Então, eu acho que essas respostas têm que ser muito cuidadosas, tá? Respeitando assim, o sofrimento das famílias, mas é preciso pensar bastante. Então, eu não estou olhando todo o detalhe, eu sou um pouquinho mais para cético, embora eu acho que a curto prazo alguma coisa pode ajudar, mas com cuidado. Se não houver esse cuidado, aí sai pela culatra. Lá na frente é até pior. Por que seria até pior? Por gastos Não, porque públicos que envolve ou por quê? se forem medidas que desincentivam o investimento, é um desastre. Uhum, uhum. Então, e nos cálculos do governo também conta, o governo está contando também para a redução da inflação no curto prazo, com recuo da taxa de juros em relação ao final de 2024, que teve aquele pique, o dólar bateu 6,30, não ter eventos naturais, como aconteceu, seca ou chuva em excesso, né? E isso está, de certa forma, comprometido. Ou seja, o governo não tem o controle. Porque não tem como garantir que não vai ter nenhum desastre natural esse ano que vai atrapalhar. A super safra praticamente é o que está contratada, que é uma outra aposta. Mas o dólar a gente está vendo muita oscilação. Essa semana mesmo começou, o dólar teve a máxima, super estresse, uma segunda-feira tensa. Hoje o dólar começa a recuar na expectativa de novos anúncios, principalmente em função da mudança no governo dos Estados Unidos. Como se houver o comportamento dessas variáveis, considerando aí 2025 e 2026? Então, eu acredito que o que o Banco Central pode fazer e deve fazer é buscar controlar a inflação e lida, portanto, com todos os itens, vamos dizer, de consumo das pessoas. Os chamados choques de oferta podem e devem ser administrados pelo Banco Central, tendo um horizonte, tipicamente se fala em 2 anos, mas pode ser mais, pode ser menos, dependendo do tamanho da encrenca. E o Banco Central pode suavizar esse movimento, não, no caso, apertando demais, mas também do outro lado, tá? É simétrica a história, tá? Não pode ser quando é para cima o Banco Central deixa correr, mas quando tem uma super safra e os preços vão lá embaixo, ou alguma outra variação dos preços internacionais de commodities, o Banco Central também não vai reduzir os juros demais. Por quê? Porque essa inflação mais baixa é temporária. Então, é fundamental que seja um mecanismo simétrico e que preserve assim, o valor da moeda em geral. Isso é o que dá para fazer. É parte do funcionamento de uma economia de mercado. E o governo pode e deve, na atuação do Banco Central, procurar suavizar um pouco esses ciclos e, na atuação mais regulatória, ter estoques, coisas do gênero. Existem ferramentas consagradas e que eu acho que podem ser usadas com certo cuidado. Quando o senhor fala essa questão da suavizar a atenção do Banco Central, o senhor usou uma expressão aqui, o Banco Central não precisa incluir o aumento pleno, né, na ideia básica. Isso significa que você não precisa subir tantos juros, que o choque de juros que a gente já contratou está de bom tamanho para segurar e controlar essa situação, ou o que especificamente? A situação aqui ela está envolvendo uma série de fatores, né?
porque houve uma depreciação muito grande do câmbio, que não é exatamente um sinal de confiança no real, mesmo com esse juro. Tá? Então, isso não é bem um choque de oferta. Né? Isso tem que ter um outro tratamento, é mais complexo. E, em última instância, o Banco Central tem que deixar claro que ele vai perseguir a meta. Agora, se para chegar na meta, o Banco Central está tendo que colocar o juro em 15%, que é a expectativa, ou 14% na próxima reunião, 14,25% para ser preciso, é um sinal de que tem um problema maior. Tá certo? O Banco Central está sobrecarregado e está faltando ajuda do lado fiscal. Tá? Esse é o problema maior que nós temos. E essa situação fiscal, ela, no fundo, ela faz com que a confiança no real caia muito. A turma fica olhando, bom, o governo está tomando dinheiro emprestado para pagar juro. Todo mundo que já tomou dinheiro emprestado, conhece alguém que já caiu no cheque especial, deixou o saldo do cartão de crédito e aquilo foi rolando a uma taxa alta, entende bastante bem essa situação. Então, assim, o Brasil hoje tem uma situação onde o governo paga inflação mais 7,5%, IPCA mais 7,5% por um período muito longo. Não é viável. Então, nós estamos meio que enfiando a cabeça na areia com relação a uma questão que, em última instância, tem um fundamento fiscal fora do lugar, que precisa ser corrigido. Agora, o governo já deixou claro que não quer mais fazer reforma nenhuma, que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Isso, ao meu ver, é uma péssima política econômica e que tem graves consequências sociais, não é a longo prazo, não, é a médio prazo, até mais curto prazo. Por quê? Porque tira a confiança na economia e com isso, o Brasil fica, no fundo, vivendo da maneira que a gente viu nos últimos 40 anos. Ele cresce um pouco durante um período, depois tem uma crise, cresce um pouco, tem uma recessão. Não é bom, não é bom. Isso está fora do lugar. Então, nós estamos na segunda metade final do governo, né? E o governo já deixou claro que acredita que 2025 e 2026 são anos de colheita, né? Então, que aí vem também toda essa ideia de que você não tem mais espaço para reforma, que você tinha que fazer as mudanças estruturais já foram feitas e que agora você não tem muito mais espaço para fazer. O risco de não se fazer mais nada, você ter feito a reforma tributária e você não avançar mais nada em 2025 e 2026, além do que foi anunciado, encaminhado para o Congresso e aprovado ali no final do ano. Qual é esse risco, Ramiro? Então, você falou que a palavra adequada é colheita, de fato, só que a colheita não vai ser boa, vai colher problema. Você plantou desequilíbrio e vai colher problema. É basicamente isso que está aí, mais ou menos, encomendado. Tá. E aí, assim, sem o fiscal, pelo que você está me dizendo, então, sem o fiscal, você não consegue avançar na solução desses outros problemas, que é a inflação, que é os juros altos. Isso, exatamente. E o fiscal precisa de reformas profundas. Esse aqui é o diabo. Mas não tem jeito. Não adianta a gente espernear e dizer, não quero mais fazer reforma. Tá bom, então vai pagar um preço. E o preço a gente já conhece. É a incerteza, é a volatilidade, é a insegurança no emprego, é a frustração do crescimento baixo. O país tem tido há mais de 40 anos, são 40 e poucos anos, um crescimento médio muito baixo. Na média, alguns anos foram bons, alguns períodos foram bons, alguns avanços importantes na área social ocorreram, na saúde, tudo isso é verdade. Mas foi pouco, o Brasil cresceu muito pouco, podia ter crescido muito mais e pode crescer muito mais, mas não vai ser sem abordar a Previdência, outra vez, sim, a Previdência, não vai ocorrer se as questões ligadas ao bom funcionamento do Estado não forem abordadas com uma reforma administrativa bem feita, para aumentar a produtividade do Estado também. Não vai acontecer se os gastos tributários chamados, que são enormes subsídios
para os mais ricos não forem encarados. Eu acho que isso é uma agenda assim óbvia já há bastante tempo. E isso tudo é coisa grande. Porque nós não estamos falando, sei lá, hoje tem um tema quente, que são essas emendas e que estão aí estimadas em 50 bilhões de reais. Não é isso? Uhum. 50 bilhões de reais é 0,4% do PIB. 0,4% do PIB, sinceramente, o Brasil tem que fazer um ajuste muito maior. Nós estamos com um déficit primário de, sei lá, 1%, precisaria ter um superávit de 3% para estancar a sangria, então seria 10% do ajuste necessário. Bom, e aí, como é que vai ficar? É claro, nas emendas, o que eu acho que é assim, absurdo, isso é a falta de transparência, evidente, porque o Congresso tem todo o direito à legitimidade para se envolver na alocação dos recursos, né? Mas a falta de transparência, não. Essa parte, realmente, eu acho que essa é inaceitável. O Congresso está aí nessa função normal. Tem na Noruega, tem no Japão, tem no Quênia, em todo lugar tem. Uhum. Mas assim, esse problema está sendo parcialmente atacado, né? Aqui, pelo lado da transparência, tem toda essa discussão aí com o Não, Supremo, mas tudo bem, isso daí não tem transparência, então não está sendo atacado. Mas o problema sim. maior, que é o desequilíbrio entre a política fiscal e a política monetária, é a ameaça da chamada dominância fiscal. Esse é um problema muito grave e muito grande. Então, quando a gente conversa aqui no governo, tem sempre uma ponta de que o mercado tem uma irritação com o governo Lula, tem uma má vontade, e sempre vê o que não foi feito e não valoriza o que foi feito. O mercado tem má vontade com o governo Lula? O mercado não tem má vontade nem boa vontade com ninguém. O mercado gosta de uma economia sadia, que esteja crescendo, com os lucros crescentes, com investimentos rentáveis, com mais segurança econômica, segurança pessoal. Então, assim, eu acho que o mercado, no fundo, numa economia de mercado, e não existe outra forma de se organizar a economia, ele gosta de boas políticas econômicas que tragam prosperidade, que permitam bons investimentos. O pessoal, o mercado gosta de volatilidade. Desculpa, eu estou trabalhando no mercado há décadas. O mercado gosta de uma boa tendência positiva, bacaninha, onde você vai poder investir, vai poder estudar direito os investimentos, entender o que você está fazendo, que também é um fator de produtividade para a economia, né? Às vezes a gente se esquece, não, o mercado é um cassino. Não, não é. Não é. Usar o capital bem é bastante relevante. E, então, eu não acho que é assim. Eu entendo que o presidente Lula deve ter ficado chateado quando ele caiu nas pesquisas e o mercado subiu. Eu entendo perfeitamente, ele tem uma história magnífica e isso é inquestionável. Mas eu acho que no lado econômico... Quando ele ficou doente, o mercado subiu. Então, eu acho que ele tem toda a razão de ficar chateado, mas eu acho que ele não deveria interpretar isso como uma coisa pessoal. Porque quando ele tomou as decisões que ele tomou quando ele se elegeu a primeira vez, o mercado adorou. É o mesmo mercado, sabe? Então, não é isso, não é esse o problema. É um problema do estado da economia. Não, recentemente, Influencia os mercados. sim, e recentemente, o presidente do maior partido falou num evento da base de apoio do PSD, que é o Gilberto Kassab, falou num evento no mercado financeiro que hoje o governo tem um ministro da economia fraco, né? Que não tem capacidade de influenciar o governo. E quando você conversou ali após aquele evento, todo mundo diz, na verdade, o que o Kassab fez foi falar o que o mercado estava pensando. O senhor acha que nós temos um ministro da Fazenda fraco? O Fernando Haddad é um ministro fraco? Não acho, não. Eu acho que ele faz o que o chefe dele manda. Não sei o que mais que ele poderia fazer, talvez bater na mesa, eventualmente se posicionar, mas, no fundo, o maestro é o presidente da República. Então, acho que é uma acusação, nesse momento, natural também, porque as coisas não estão mal paradas, mas, em última instância, o problema está mais em cima. Então, o senhor já esteve aqui, já esteve na postura hoje do Banco Central, tem um Banco Central com um presidente novo, com uma diretoria relativamente nova,
construindo ainda a sua credibilidade. Como que o senhor vê hoje a atuação do Banco Central em parceria com a Fazenda como uma equipe econômica, de fato? Olha, pessoalmente eu entendo que eles se dão bem, mas profissionalmente, vamos dizer assim, está funcionando mal. Eu acho que o lado fiscal está deixando uma batata quente na mão do Banco Central difícil de segurar, bem difícil. O Banco Central está precisando de ajuda. O arcabouço, quando surgiu, foi um bom passo, mas ele está tendo resultados limitados e ele próprio, no início, já nasceu, assim, eu diria, limitado. Ele daria um passo na direção certa, mas não resolveria a questão. Eu tive a chance de comentar isso, inclusive, no evento público aí em Brasília, na presença do ministro, que sempre foi uma pessoa assim lúcida, que, a meu ver, tomou a decisão correta lá atrás de virar fazer a manobra lá no ônibus e tentar caminhar na direção certa, mas aquilo não foi 100% implementado e já era um primeiro passo positivo, mas apenas um primeiro passo. Mas eu não fulanizaria, não. Acho que se for para fulanizar, infelizmente, é para cima. Ah. E o pacote de medidas do final do ano passado, e toda aquela discussão pública, porque hoje é uma coisa que se fala também, às vezes você se discute tanto publicamente, você gera um desgaste por necessariamente medidas que nem ficam de pé, que nem ficariam de pé mesmo. O senhor acha que o desgaste que sofreu o ministro Haddad ali e o governo, de uma forma geral, com aquela discussão do pacote complementar no final do ano, e que ajudou a esse sobe e desce do mercado, isso é reversível para 2025, 2026? Olha, assim, eu acho que, em tese, é reversível se vier o comando para reverter. Mas hoje não é isso que está aí sinalizado, né? Não é isso. Então, assim, não há dúvida que há uma pressão muito grande, como se fosse assim, olha, os últimos 2 anos são hora de colher. Para colher, você tem que ter plantado antes. Como o governo não plantou, não vai colher. Ou vai colher, problema. Uhum. E aí tem mais um ponto que é um agravante, que é a mudança no comando dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e o presidente Trump com esse vai e vem na tarifação, e aumenta, e dobra, e volta. Ficou mais difícil o cenário com o Trump, correto? Muito mais, com certeza. O cenário já vinha complicado, né? A invasão da Ucrânia está acontecendo no Oriente Médio, aquele terrível massacre lá em Israel, a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, não nos iludamos, isso é uma nova Guerra Fria. E aí, nesse quadro, surge o Trump. Eu estou, assim, no momento, preocupado, porque eu acho que a ideia de um mundo economicamente mais aberto é muito poderosa e ela está sendo radicalmente revertida, né? A incerteza das políticas do presidente Trump são um fator recessivo. O tratamento que ele dá a seus aliados históricos, os seus vizinhos, humilhante, é, a meu ver, inaceitável, incompreensível também. Então, não é um quadro muito promissor. A ideia de, vou fazer umas reformas do Estado, tudo bem, isso é sempre bom. Repensar algumas coisas, bom funcionamento do Estado, avaliar, mas acabar com o Estado é um pouco demais, não está muito claro até onde ele vai. Então, no momento, a chegada dele foi, eu diria, problemática, e isso se espelha já um pouco até no próprio mercado. Nós estamos aqui no meio de uma correção bastante forte, né, na Bolsa Americana. O dólar, que se imaginava subiria com a introdução de tarifas de importação, está caindo. É um movimento muito baseado em confiança também. Então, de fato, é um pano de fundo bem ruimzinho. A verdade é essa. Então, nesse cenário tem muita intimidação, né, com parceiros comerciais, mas algumas medidas já concretas, como é o caso
da tributação do aço e do alumínio no Brasil. É que se faça alguma coisa contrária, a medida entra em vigor. Isso repercute no crescimento? Qual é a previsão que o senhor tem para 2025? Sim, eu não procuro não fazer previsão, tem tanta variável aí. O mundo está tão Mas, imprevisível, né? mas a previsão é no Brasil, de uma desaceleração, com certeza, pode ser uma recessão, Já em infelizmente, 2025? pode, mas para o final do ano, pode. Não quero fazer previsões, porque tem muitas, vamos chamar assim, partes móveis aí na equação, mas há risco, sim, de uma desaceleração forte. E ela combina, né, uma política monetária apertada com um clima global, sim, bastante preocupante. Tem algumas coisas que eu estou bem curioso para ver qual vai ser a resposta da Europa. A Europa está dando sinais, agora que foram reforçados com essa posição americana com relação à Ucrânia, muito interessante também. Mas, no geral, isso tudo que está acontecendo não pode ser bom. É, Maior já parte. tem, já tem gente que diz, na verdade, que o MAGA, né, o Make America Great, na verdade é o MEGA, que é o Make Europe Great Again. Porque assim, a Europa despertou. E aí um É, destaque é a Alemanha, que é uma economia que sempre foi fiscalista, é, austeridade fiscal acima de tudo, e propôs um mega programa para os próximos anos de investimento em segurança e também modernização da indústria, né? a Alemanha é um caso um pouco à parte, tá? Porque a Alemanha, ela construiu a credibilidade, ela construiu uma base fiscal sólida para agora poder gastar os 20% do PIB que eles estão prometendo gastar. Esse é um caso perfeito, porque é uma economia que brilhou uma política fiscal, vamos dizer, mais austera, ao contrário do que seria uma visão intuitiva, assim, por curto prazista. A Alemanha tem tido um desempenho extraordinário e agora, de fato, né, a concorrência na indústria, que é uma área forte da Alemanha, que vem da China, tem sido duríssima, duríssima. As questões estratégicas ali, né, com a Rússia são complicadas e a Alemanha pode. Isso é assim, esse tipo de política, o problema desse tipo de política é o seguinte: é para quem pode, não é para quem quer. A Alemanha pode, os outros menos. Então vamos ver como é que esse troço vai, no final das contas, acontecer. E o outro ponto é o seguinte: a Europa está envelhecendo bem rápido. A Europa fez opções de vida, de estilo de vida diferentes das opções, vamos dizer, americanas e bem diferentes das opções asiáticas. As pessoas têm mais tempo de lazer, uma proteção social maior. Isso tudo foram opções para a Europa. O que a Europa precisaria, na verdade, era assim, que esse processo fosse viável a longo prazo. Isso está sendo questionado. Falando, não dá, está caro demais. Tá? Então, a ideia de que uma expansão fiscal vai ser a solução para o problema europeu, não vai, não. Talvez ajude no caso alemão, porque eles são ultradisciplinados, certamente vão gastar bem o dinheiro e eles podem gastar, outros não podem. Não, mas nesse cenário também ele é um cenário inflacionário mundialmente, não? O que penaliza também economias como a brasileira, ou não? Enfim, os últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos de inflação eles formam um período muito interessante, porque de um lado houve um consenso na linha de ter bancos centrais independentes, voltados para o controle da inflação, foi um grande sucesso. Veio a pandemia, as inflações subiram, mas já estão caindo de novo. Existe essa visão de que a inflação não ajuda em nada. Tá? Temporariamente, às vezes, sim, a inflação sobe, os bancos centrais podem errar um pouco a mão aqui ou ali. Agora, no geral, a base fiscal também tem que existir para que os bancos
para que os bancos centrais consigam fazer esse trabalho direito. Então, assim, eu acho que hoje há uma certa euforia com relação ao que a Europa vai fazer, tudo bem, mas a Europa fez opções. A produtividade da Europa, eu diria, é alta. Por hora trabalhada, a produtividade europeia é bastante alta. Então, assim, eu ainda acho que a médio prazo o problema da Europa tem a ver com demografia, a questão da imigração é colossal na Europa, colossal, e, portanto, um pouco cedo também para soltar rojões, a Europa agora vai e tal, não é bem assim também. Eu não posso terminar essa entrevista, então, pegando esse gancho sem lhe perguntar uma coisa, que é a questão do patamar, do nível de inflação. Com toda essa configuração mundial, com a mudança que você tem até em função dessas novas lideranças que assumiram postos chaves, como Donald Trump nos Estados Unidos, um patamar de inflação para uma economia como a brasileira de 3% é muito baixo. É possível conviver com uma inflação um pouco maior, na casa entre 4 e 5, ou isso seria um problema muito grave para o Brasil? Olha, essa história é bem antiga, tem economistas sérios defendendo um aumento da meta. Eu não sou defensor, eu acho que seria uma bobagem. Eu não tenho nada contra suavizar um pouco a volta à meta em situações limítrofes, mas mexer na meta eu realmente não mexeria, não. Eu acho que o que falta aí mesmo é um apoio fiscal. A mudança de meta seria quase que instantaneamente engolida pela economia, sem ganho. Só os preços vão subir e pronto, o gato comeu. Então, eu não mexeria, não. Vocês, tá bom, a inflação agora está alta, está aí 5%, não vou conseguir trazer ela para a meta em 18 meses, sem ajuda fiscal, então, mais ainda. Mas essa suavização, ela não come a credibilidade do Banco Central? Porque assim, você tem um histórico recente, que foi na gestão Tombini, frente ao Banco Central, e que ele é acusado de ter sido leniente, aceitado uma inflação um pouco maior e ter desandado o caldo. E esse Banco Central, o que a gente está vendo é uma preocupação muito grande em construir essa credibilidade por ser um Banco Central novo. Não, então, eu não vejo nada nesse momento que possa merecer qualquer acusação ao Banco Central. Acho que ele está fazendo o trabalho deles. Agora, fazer esse trabalho com uma política fiscal frouxa, com relação ao que ela deveria ser, é um pouco mais difícil. Então, eu acho que desde que fique claro que a inflação está caindo, administrar esses choques de oferta no horizonte de tempo de mais do que um ano, botar lá 2 anos, 3 anos para chegar na meta, não é nenhum pecado. Tá? Agora, o nosso caso hoje, eu diria, é mais grave. Não é um ponto na inflação que vai resolver coisa alguma, na minha opinião. 2 pontos ou 3 no saldo primário, aí sim. Ok, agradeço muito, Armênio Fraga, pela essa conversa aqui no estúdio do Platô BR. Espero que a gente possa bater esse papo mais vezes. Foi um prazer.